Bom dia. Então, doutor, a gente está vendo que a gente está com um delay, um tempo ali grande para a sua resposta, né? O senhor está me ouvindo com um atraso aí. Estou só explicando para o pessoal de casa não achar estranho, viu? Olha só, no início aqui, quando eu te chamei a primeira vez, doutor, eu falei que o Brasil registrou 1.721 casos de varíola dos macacos. É uma alta de 61% em uma semana. E a gente registrou até agora, aqui no país, uma morte pela doença. A gente pode dizer que é uma doença de baixa letalidade ou não? A gente deve acender um alerta. A doença é de baixa letalidade, mas o alerta deve ser aceso porque todas as pessoas estão sujeitas a se infectar, né? Pelo menos as pessoas com menos de 40 anos, vamos dizer assim. O último caso da varíola no mundo foi em 1977 e a vacinação deixou de ser feita a partir de 1980. Então, as pessoas com menos idade, né, com menos de 40 anos, não se vacinaram e estão sujeitas à doença, né, principalmente. Então, nós temos uma população muito grande exposta e sujeita à doença, né, vulnerável, e é uma doença que tem uma baixa letalidade, mas que podem acontecer óbitos e pode acontecer desfechos, não só em relação ao óbito, mas desfechos desfavoráveis, né, como cegueira, como quadro mental de encefalite e outras lesões, né, principalmente lesões de pele. Olha só, então é importante sim que a gente se previna, né, doutor? Existe algum grupo considerado de alto risco? Nesse momento, os grupos de maior risco são as pessoas que têm uma promiscuidade sexual, que fazem sexo com outras pessoas, principalmente homens que fazem sexo com homens, e múltiplos parceiros. Então, esses são as pessoas de maior risco nesse momento. É uma doença que pode atingir pessoas de qualquer idade, doutor? Sim, isso é uma coisa importante. Apesar de a gente alertar que a doença está acontecendo mais entre pessoas que têm múltiplos parceiros, a doença pode acontecer em qualquer idade. Já foram registrados no estado de São Paulo crianças com varíola, né, com as lesões, até porque a transmissão não é por via sexual, a transmissão é por contato direto pessoa a pessoa. É o contato com a lesão que aumenta o risco de transmissão. Então, as pessoas, mesmo as crianças que tiverem contato com essas lesões, podem se infectar. Certo, doutor. Acho que é importante a gente falar, reforçar essa questão dos sintomas, porque recentemente até um caso curioso. O médico ele acabou fazendo um alerta depois que ele flagrou um homem dentro de um transporte público com a varíola dos macacos. E aí acendeu um alerta, né? As pessoas próximas a nós podem estar infectadas, inclusive. Quais são os sintomas dessa doença? Normalmente as pessoas começam a apresentar um quadro de febre, mal-estar, às vezes pode acontecer, às vezes não. Podem acontecer gânglios ou ínguas, né, no pescoço, na virilha, na perna. Essas ínguas são sinais de alerta também. E o que mais chama atenção são as vesículas ou pequenas bolhas que se formam pelo corpo. Normalmente no local do primeiro contato é onde acontecem maior maior número de lesões, mas elas se espalham pelo corpo, podendo variar de 50 até mais de 1.000 lesões. Então, isso é o alerta em relação a isso. As vesículas que aparecem pelo corpo chamam a atenção e é um sinal de que a pessoa deve procurar atendimento médico. É uma doença viral, né, doutor? Ela é transmitida ali, ela é um vírus. E essa doença, ela tem um ciclo grande? A pessoa fica transmitindo por quanto tempo? É uma doença viral, transmitida de pessoa a pessoa. O macaco não tem nada a ver com a transmissão da doença, ele não entra nessa história. Então, a transmissão é de pessoa a pessoa. E a pessoa fica transmitindo desde o início do quadro de febre até o desaparecimento total das lesões. Então, isso pode levar de 2 a 4 semanas. Então, é um período que pode ser prolongado aí. O senhor falou que a doença não tem relação com o macaco. Explica para a gente um pouco melhor isso. Por que a gente chama, então, de varíola dos macacos? Tem alguma explicação para essa questão? Tem. Na década de 50, quando foi identificado o vírus, esse vírus foi identificado em alguns macacos.
E daí que se deu o nome de varíola dos macacos, não significando que a varíola seja dos macacos. Os macacos adoeceram com a varíola. Tem uma ideia, né, se tem uma ideia hoje de que esse vírus ele vem de alguns roedores, mas não do macaco. O macaco adoece também com a doença. Ah, tá explicado então, doutor. É uma doença que não é nova, né, o Marcelo? A gente tem registro dessa doença há muito tempo, ela era restrita ali na África, né? Explica um pouco para a gente sobre o passado, que já se sabe a respeito da varíola dos macacos, e como uma doença que é ali de uma região, não que seja de uma região, né, mas comum naquela região, como que essa doença se espalha pelo mundo dessa maneira? Então, isso aí a gente está tentando entender, né? Parece que existe a possibilidade de transmissão pelo sêmen, isso pode ocorrer também, mas o modo como essa doença se transmitiu, nós estamos vivendo um mundo globalizado, então existe a chance, né, pelas pessoas viajarem, levar o vírus para outras regiões. Mas exatamente como a doença chegou e desde quando ela está circulando pelo mundo, a gente não tem certeza. Parece que é de antes do primeiro diagnóstico, provavelmente alguns meses antes. Mas não se tem certeza de como houve essa disseminação mundo afora. Como está sendo o tratamento das pessoas infectadas? Em princípio, só com medicamentos sintomáticos e isolamento. O medicamento para os casos graves, o Brasil já está tentando importar, mas ainda não chegou esse medicamento aqui no Brasil. Então, tem a possibilidade de importação desse medicamento. Uma outra maneira é fazer a vacina para quem teve contato ou para diminuir a gravidade da doença, também é uma estratégia, mas no momento nós não temos nem medicamento nem vacina, então é só sintomáticos, medicamentos para aliviar os sintomas e isolamento. Isso que eu ia falar. O isolamento, então, acontece em casa mesmo? A pessoa não precisa se internar, doutor? Doutor Marcelo, parou de me ouvir? Eu não te escutei, desculpe. Certo, vou refazer a pergunta. É o seguinte, as pessoas, em sua maioria, estão sendo internadas ou não? Não. A maioria das pessoas não necessita de internação. A maioria das pessoas, o tratamento é domiciliar. E o isolamento é domiciliar também. Tá certo, doutor Marcelo Dayer, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos a respeito dessa doença que tem assustado muita gente. Como o senhor disse, a gente não pode negligenciar, apesar de ser uma doença de baixa letalidade, a gente precisa sim ficar sempre atentos aos sintomas principalmente, né? Essa questão do isolamento em caso de suspeita ali. Antes de finalizar, doutor, me veio aqui à mente agora a questão do diagnóstico. A gente tem exames aqui à disposição, por exemplo, no SUS, para diagnosticar a varíola dos macacos? Será que a gente pode ter uma subnotificação? Sim. Subnotificação com certeza existe. O exame ele é feito na rede pública, a gente coleta material, as unidades já estão se preparando para isso. A coleta de material é feita coletando material da vesícula ou de secreção, chega mais ou menos em torno de 7 a 10 dias. Essa demora no resultado é que é um problema, um certo problema. A gente precisa agilizar um pouco mais isso. Agora sim, doutor Marcelo Dayer, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer esses esclarecimentos importantes. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e desculpa pela falha da conexão aí. Não, que isso, acontece, né? A gente está sujeito a isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.